versículo 26. Primeira carta que escreveu Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. É um texto bem conhecido, da igreja. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Vamos ler aqui então a palavra do Senhor. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Mais uma vez, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Pai, nós estamos na Tua presença nessa noite, e nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui na Tua presença. Pai, nós te pedimos agora que o Senhor fala conosco através da Tua palavra, que o homem desapareça, que o Senhor apareça, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que a Tua vontade venha prevalecer nessa noite. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos aceitar. Estamos diante de um tema muito profundo. Até que Ele venha. E os sinais que nós estamos vendo aí nos últimos dias, nós vemos que a volta de Jesus está mais próxima, irmãos. Diz agora, nós ministramos na igreja sobre Mateus 24. Nós falamos sobre os sinais da volta de Jesus. Então, irmãos, o que está acontecendo não pode nos abalar. Mas por que, pastor, não pode nos abalar? Porque a palavra de Deus está se cumprindo. Quando Jesus, os discípulos disseram: Senhor, quais os sinais da sua vinda? Ele disse assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, que virão muitos que dizendo que são Cristo, ordenarão a muitos. E ele disse: mas se eu ouvir falar de guerra, rumores de guerra, fome, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Ele fala mais no verso 12: por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então nós estamos vendo tudo isso acontecer. Terremotos, nós vamos acontecer agora lá em Minas, aquela enchente que acabou parte da cidade toda, de Juiz de Fora, não só em Minas, em outros lugares também. Então nós estamos vendo que a palavra de Deus está se cumprindo. Qual é o dever da igreja agora? Até que o Senhor venha. E o texto que nós acabamos de ler, esse versículo, fala sobre a instrução de Paulo à igreja de Corinto, sobre a ceia. E quando ele fala aqui, porque eu recebi do Senhor, que eu também vos entreguei, que na noite que eu fui traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Aí o verso agora, que é o tema dessa campanha, diz assim: porque todas as vezes que comedes este pão e bebeu o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando nós ceiamos, nós estamos relembrando a morte de Cristo. Estamos relembrando também que
Esse momento todo, nós estamos sendo chamados para a vigilância, estamos sendo chamados para a santificação, estamos também chamados para a missão contínua da igreja. Isso significa a celebrar a nova aliança, que é a ceia, obedecer a grande comissão e fazer discípulos, que nós vamos falar aqui, e manter a esperança viva na volta de Jesus, e cultivando um relacionamento diário com Deus. Então aqui nós vemos aqui que é um memorial ativo, que a ceia não é apenas lembrar o passado, mas anunciar o futuro, que é a volta de Jesus. A igreja precisa anunciar a volta de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E diz mais ainda, é uma aliança viva. Celebramos o compromisso de Deus conosco, o sangue da nova aliança. E qual é a expectativa da igreja? Guardamos o retorno da volta de Jesus. Agora eu quero falar sobre o tema: o que fazer? O que fazer até que Ele venha? Qual é o papel da igreja? O que nós vamos fazer, irmãos? O que a igreja vai fazer até que Ele venha? Isso, orar e vigiar. Mas tem outra coisa aqui que eu quero trazer para os irmãos. Primeiro, o que fazer até que Ele venha? Anunciar e pregar, proclamar a salvação através de Jesus, pois Ele voltará para julgar e reinar. Então, irmãos, o papel da igreja é pregar a salvação, anunciar que Jesus está voltando. Eu cresci, irmãos, a igreja pregando sobre a volta de Jesus. Até os hinos que cantava era sobre a volta de Jesus. Pastor pregava tanto sobre a volta de Cristo que a gente até temia. A qualquer hora Jesus vai voltar, e aí? Buscar minha vida com Deus. Porque a igreja anunciava: prepare-te para encontrar com Jesus. Coloque a sua vida em ordem. Jesus está voltando. Mas desde a minha tataravó eu estou falando que Jesus vai voltar e nunca voltou. Mas Ele está voltando. Mas como, pastor? Mas como que Ele está voltando? Ele volta para um ali. Deus volta para outro ali. E está voltando. Então qual é a missão da igreja? É vigiar. Que Jesus está voltando. E quando até que Ele venha, nós precisamos de quê? De despertar, de anunciar o Evangelho do Reino. E outra coisa, o que fazer até que Ele venha? Fazer discípulos. A palavra de Deus nos diz, irmãos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todos
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, irmãos, Deus, até que pastor, nós temos que pregar sobre a volta de Jesus, é escrito, mas nós estamos pregando. Quando eu prego o Evangelho do Reino, eu estou aproximando a vinda de Jesus. A obra de Deus não é só nas paredes, quatro paredes, não, meu irmão. A obra de Deus não é só aqui no domingo, louvando, adorando, estamos aqui fazendo campanha, não. A obra de Deus é lá fora, as almas estão lá fora, as pessoas precisam ser evangelizadas. Então, irmãos, até que venha o reino de Deus, até que venha a volta de Jesus, então eu vou marchar para fazer a obra de Deus. Aleluia. Obedecer o íntimo de Deus. Jesus aproximou-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Então, a autoridade não está no somos pastor, a autoridade não está no somos presbítero, missionário, mas Deus otorgou a autoridade à igreja para pregar o Evangelho. Aleluia. De curar os enfermos. Quando Jesus ele fala aqui em Mateus 24, nós falamos sobre os princípios das dores, quando ele fala sobre os sinais da volta de Jesus, quando nós falamos aqui, e ele fala aqui: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas ele diz que uma palavra aqui no verso 14 do capítulo de Mateus 24, que diz assim: e será pregado este Evangelho todo o reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E nós estamos obedecendo o hino de Jesus, pastor Antônio? Será que nós estamos obedecendo, né? Então veja assim, e o Evangelho hoje, irmão, está sendo pregado a todo mundo. Hoje o Evangelho está chegando, né, em vários lugares. A Renovada, nós temos a Priscila e Alcala, que é a MISPA. E esse trabalho da MISPA prepara os missionários para ir para fora. Hoje tem muitos missionários, né, que estão em outros lugares levando a palavra de Deus, né? Todo ano o pastor Lorival sempre participa do evangelismo lá no Nordeste. Hoje o Evangelho, irmão, está chegando lá no Nordeste. Hoje a palavra de Deus está chegando naquele lugar, mas aonde os cristãos não estão indo, estão chegando. Através do quê? Através dos missionários, através da televisão, através de todos os lugares. O Evangelho está chegando. Até os países comunistas, hoje o Evangelho está sendo anunciado. Mesmo que as pessoas estão morrendo por causa do nome de Jesus, mas estão deixando de falar do amor de Jesus. Então, até que Ele venha, nós precisamos nos dispor, irmãos. Até que Jesus venha buscar a igreja, nós precisamos estar preparando, lavando a nossa veste no sangue do Cordeiro, nos purificando, colocando a nossa vida em ordem, porque Jesus está. Então, o hino que está na harpa cristã que diz assim: tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. E o coro fala: breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Então, irmãos, Jesus está voltando. Glória a Deus. Mas você
pecado, faz milagre, mas o Senhor vai te levantar você no meio da tua família, de anunciar o Evangelho de Deus. Irmãos, porque eu quero subir, eu quero que minha mãe esteja lá, que meu pai esteja lá. Eu quero, irmãos, que toda a minha família esteja lá. Aleluia. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Jacó. Então, irmãos, nós oramos muitos anos para a salvação do meu pai. Pedindo, Senhor, eu quero que meu pai seja salvo, porque eu quero que meu pai esteja lá. Meu pai partiu para o Senhor, reconciliou com o Senhor, mas eu tenho certeza que eu vou encontrar meu pai lá. Glória a Deus. Mas antes que Jesus venha, nós anunciamos o Evangelho bem para ele. Um tio meu que era do Vale do Amanhecer, vivia lá naquele lugar lá, na última hora o Senhor salvou a vida dele e ele foi salvo. Amém? Vamos correr aqui, colega, o nosso relógio não é convertido. Irmão, veja aqui. E primeiro nós falamos o que fazer até que ele venha anunciar e pregar o Evangelho a salvar. Segundo, fazer discípulos. E de fazer discípulos em todas as nações. E de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Até que ele venha. Guardar firme a confissão da esperança sem vacilar. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz assim: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, irmão, eu tenho que permanecer fiel com Deus. Amém? Eu tenho que permanecer firme com o Senhor. Nós não podemos vacilar, não, meu irmão. Precisamos estar vigilantes, que eu vou falar aqui agora. Então, guardar firme a confissão da esperança sem vacilar. Porque quem fez a promessa é fiel. Qual a promessa de Jesus? Conhece a promessa? Não, pastor, a promessa é de uma cura do meu corpo. Mas a promessa que Jesus fala aqui é sobre a sua volta. Irmãos, o que está te apegando nesse mundo aqui? Você não tem nada a oferecer, meu irmão. Tantas coisas estão acontecendo nesse mundo. O amor se esfriando. Hoje a pessoa tira a vida da outra assim, ó. E a igreja, muitas vezes nós, como cristãos, estamos tão apegados nesse mundo aqui. O que a palavra de Deus nos diz? Lá em Colossenses capítulo 3: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive assentado. Então, irmãos, até que Ele venha, até que Jesus venha, até que Ele venha buscar a tua igreja, qual é a minha missão aqui? É buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E no verso 2 do capítulo de Colossenses, eles falam, apóstolo Paulo escreve: pensai nas coisas lá do alto e não daqui da terra. Então, irmãos, qual é a nossa missão? Até que Ele venha, é focar nele, é concentrar-se em Cristo, porque nós temos um prêmio. Lá em Filipenses capítulo 12, é o tema que nós estamos trabalhando lá na manhã com Deus, lá na igreja. Que o apóstolo Paulo não é que acha que já tem alcançado, mas uma coisa eu faço: prossigo a avançar naquilo que eu fui preso por Jesus, esquecendo-me das coisas para trás ficam, e avançando
diante de mim, prossigo para o alvo. Oh, glória. Qual é o alvo que nós precisamos de alcançar? O nosso alvo é Cristo. Alcançar o alvo e receber o prêmio. E qual é o prêmio que nós vamos receber? É a vida eterna com Cristo Jesus. Aleluia! Esse é o prêmio que nós vamos, né? E quando até que Ele venha, nós precisamos estar preparados. Vivendo a nossa vida com o Senhor. Então está aqui, irmãos. Guardar firme a confissão da esperança sem vacilar. Outro, até que Ele venha. Manter a comunhão. Não deixar de congregar. Então veja aqui, ó, no verso, aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns. Antes façamos ademoestações, estando mais quando vejo que o dia se aproxima. Não deixamos de congregar. Precisamos estar congregando, irmãos. Não preocupe, irmão, com as pessoas que hoje não congregam, pastor. Hoje está na igreja tal, amanhã está na igreja tal, amanhã está na igreja tal, mas não tem firmeza. Eu preciso de congregar, como é de costumes de alguns. Antes fazemos a demonstração, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Mas cada dia nós vemos Jesus voltando. Não vê tantas coisas acontecendo, né? Eu não me preocupo. Eu me lembro quando aconteceu quando aquele avião atingiu aquelas torres gêmeas. Estava em Brasília trabalhando, fazendo entrega em Brasília. O povo tudo preocupado com aquele negócio lá, tudo aconteceu lá. Milagre foi lá em Estados Unidos com tanta segurança que eles tinham lá, né? Gastaram tantos milhões e milhões por segurança e veio para o ar. E 2 torres gêmeas foram destruídas. Né? E quando eu vi aquela notícia, nós paramos para almoçar para ver aquela notícia. Você viu que acontece uma notícia assim, a manhã toda, a tarde toda, né? Eu falei assim, Jesus está voltando. Eu nem me preocupei. Sinal da volta de Jesus. Não sabe o que acontece, pastor? Rapaz, eu tenho que me preparar mais para voltar com Jesus. Eu tenho que estar com a minha vida mais preparada para estar com o Senhor. Até que Ele venha. E outra, até que o Senhor venha. Qual é a missão da igreja? Qual é a nossa missão? O que fazer até que Ele venha? O que fazer até que o Senhor venha? Manter vigilantes. Amém? Amém. Até a volta de Jesus. Então eu preciso manter o quê? Vigilantes. Mateus 24. Pastor Israel, eu já estudo bíblico. Não, a palavra que eu dou para nós aqui. Mateus 24, versículo 42, diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Portanto, por isso, ficai também vos apercebidos, porque a hora em que cuidais, o Filho do Homem virá. Então, ficai quê? Vigilantes. O que fazer até a vida de Jesus? Vigiar.
Quem sabe a hora que o ladrão vem? Mas Jesus vai virar, vai vir. Ó, no abrir, fechar as mãos. Jesus vem buscar a sua igreja. Eita dia! Aleluia, que nós vamos estar, irmãos, com o Senhor Jesus lá no céu, lá no assentado à mesa com Jesus. Aleluia, para nós concluirmos aqui, Mateus 25, quando o Senhor fala sobre as 10 virgens, assim como prudentes e assim como nécia. As prudentes estavam preparadas, todas as virgens estavam preparadas para a volta de Jesus, todas elas estavam preparadas, mas uma delas estava desapercebida. As prudentes estavam com a sua lâmpada, né? Estavam com o seu azeite, estavam com fogo, né? Na lâmpada, mas a nécia não. E a Bíblia diz, chegando à meia-noite, mas à meia-noite ouviu um grito: eis o noivo, e saiu ao seu encontro. As prudentes estavam preparadas. Quando eles cortaram o sono, e as nécias, uma tradução fala sobre as loucas, chegou perto das prudentes, dardos, né, do seu azeite. E às vezes vai, né, onde vende, pronto. E as prudentes foram até com o noivo. E quando as nécias voltaram, o azeite já era tarde. O azeite significa a unção, o Espírito Santo de Deus na vida do homem. Tem azeite aí? Tem azeite aí? Aleluia. Já as lâmpadas estão acesas? Tem azeite nas lâmpadas? Quando o noivo chegar, você está com a lâmpada acesa. Aleluia, o azeite transbordando. O que eles chegaram? Abre a porta, deixa-nos entrar. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá. Está entendendo, irmãos? Até que ele venha, vamos preparar, vamos colocar a nossa vida em ordem. E qual é a postura do cristão? Qual é a nossa postura até que o Senhor venha? A esperança em meio ao caos, mesmo com dificuldade. A força vem de Deus, nem das coisas passageiras. Então, irmãos, a nossa esperança em meio ao caos é confiar no Senhor. É manter a nossa fé em Deus e cultivar a memória de gratidão, onde Deus transformou a sequela em lições. Qual é a nossa constância aqui? Não ter encontro esporádico, mas um relacionamento contínuo com Deus, um relacionamento com o Senhor, até que Ele Aleluia, Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando, igreja. Coloca a tua vida em ordem. Não sei que você entendeu a mensagem de Deus na sua vida aqui hoje. Até que Ele venha, vamos colocar na posição de Deus. Vamos obedecer, vamos pregar o Evangelho do Reino. Fique de pé. Aleluia. Jesus está voltando.